Você sabia que tem ouro no seu corpo? Que beber água pode te matar? Já ouviu falar de um lugar onde a água simplesmente desaparece sem explicação? E de um outro onde luzes misteriosas aparecem no céu há séculos, sem que ninguém consiga explicar? Pois é. Pode parecer invenção, mas tudo isso é real. E é por isso que, no vídeo de hoje, o Belo Mundo vai te levar para uma viagem pelo lado mais inacreditável da ciência. Número 1. O animal mais mortal do planeta. Tem gente que morre de medo de tubarão. Outros acham que a cobra é o maior perigo. Mas a criatura mais mortal do planeta é o mosquito. Sim, pernilongo chato, que você espanta antes de dormir, carrega um currículo mortal. Todo ano, mais de 700 mil pessoas perdem a vida por doenças transmitidas por mosquitos. Malária, dengue, febre amarela, zika, chikungunya, a lista só cresce. Ironicamente, o mosquito não mata ninguém com a picada em si. Ele funciona como um drone biológico, entregando vírus e parasitas de presente. E o mais cruel? A maioria dessas mortes ocorre em regiões pobres, sem saneamento ou tratamento rápido. Quem diria que o bichinho aparentemente inofensivo seria o maior assassino do planeta, né? Número 2. O corpo humano é feito de bactéria. Você já parou para pensar que o seu corpo tem mais bactéria do que célula humana? Pois é. Você está mais para ecossistema ambulante do que para indivíduo. A estimativa é de que, para cada célula humana, existam uma bactéria e meia vivendo dentro ou fora de você. Elas estão no intestino, na pele, na boca, no olho, na unha. Tem até em lugar que você preferia que não tivesse. E o pior, ou o melhor, é que você depende dessas criaturas. Elas ajudam a digerir comida, fabricar vitamina, regular seu sistema imune. Ou seja, boa parte do que mantém você vivo nunca foi você. Número 3. O ser humano perde osso depois que vira adulto. Você já parou para pensar quantos ossos tem o corpo humano? Bom, a resposta padrão é 206, mas essa conta vale só para adultos. Isso porque, no nascimento, a gente vem ao mundo com mais de 300 ossos. Mas isso não quer dizer que a gente perde ossos ao longo da vida. Vários ossos que hoje são únicos, como o quadril e o crânio, eram divididos em pedaços menores quando você era bebê. E por quê? Porque o corpo do recém-nascido precisa ser flexível o suficiente para passar pelo canal de parto. Além disso, essa fragmentação ajuda o bebê a crescer e se movimentar com mais facilidade nos primeiros meses. Com o tempo, os ossos vão se fundindo como peças de Lego, que colam umas nas outras. Ao chegar na idade adulta, a gente estabiliza nos 206 ossos clássicos. Número 4. O animal mais rápido do mundo. Se alguém te perguntasse qual é o bicho mais rápido do mundo, você chutaria o quê? Guepardo? Tubarão? Espadarte? Em terra, o guepardo de fato é o mais veloz. Na água, o agulhão-vela deixa todo mundo para trás. Mas nenhum deles chega perto do que acontece lá em cima, no céu. O verdadeiro campeão da velocidade é um pássaro. Mais especificamente, o falcão peregrino. Quando ele localiza a presa, sobe alto, bem alto, e aí despenca em queda livre com as asas coladas no corpo. O resultado? Mais de 300 km por hora. É mais rápido que uma Ferrari em linha reta. A vítima geralmente nem vê o que aconteceu. Um segundo está viva, no outro, já era. Número 5. Existem mais formigas no planeta do que estrelas na Via Láctea. A Via Láctea, nossa galáxia, tem cerca de 100 bilhões de estrelas, um número absurdo. Mas as formigas batem esse recorde com folga. Estima-se que existam pelo menos 24 trilhões de formigas na Terra. É tanta formiga que, se você dividisse igualmente, daria mais de 2 milhões para cada ser humano vivo. Elas estão em todos os continentes, menos na Antártida. Vivem em tocas,
árvores, paredes, cidades e até no seu computador, se vacilar. É ou não é de chocar? Número 6. As plantas se comunicam umas com as outras. Pode parecer que as plantas são seres passivos, imóveis, silenciosos. Mas as aparências enganam, tá? Elas se comunicam, não com palavras, claro, mas com sinais químicos e até vibrações. Quando uma planta é atacada por insetos, por exemplo, ela pode liberar substâncias no ar que avisam outras plantas próximas. Essas vizinhas, por sua vez, já começam a produzir defesas antes do ataque chegar. É tipo um alarme natural. Nas raízes, há comunicação via fungos micorrízicos, que conectam plantas diferentes em uma espécie de internet subterrânea. Pesquisadores apelidaram isso de Wood Wide Web, uma rede orgânica de aviso, troca de nutrientes e até sabotagem entre plantas concorrentes. Número 7. A planta mais perigosa do mundo. Na Austrália, existe um arbusto que parece inofensivo, mas é uma das coisas mais cruéis que a natureza já criou. O nome científico é Dendrocnide moroides, mas ninguém usa isso. Por lá, chamam de Gimpy Gimpy, ou simplesmente a planta suicida. O apelido é trágico e literal. Quem encosta nela sente uma dor tão intensa que já foi comparada a um choque elétrico contínuo misturado com queimadura de ácido. E o efeito não passa rápido. Pode durar semanas, meses e até voltar anos depois. O segredo está nas microagulhas invisíveis que cobrem as folhas e continuam injetando toxina por muito tempo. Só de se aproximar já dá enjoo, dor muscular e até hemorragia nasal. E o pior, não existe antídoto. Só resta suportar ou enlouquecer tentando. Por isso, muitas pessoas acabam tirando suas vidas por não conseguirem aguentar esse tormento. Número 8. Galinha é dinossauro. Quando você pensa galinha, imagina aquele bicho manso ciscando pelo quintal, né? Mas a verdade é que a ave penosa é exatamente o que sobrou dos dinossauros depois do apocalipse jurássico. Cientificamente, as galinhas descendem dos terópodes, o mesmo grupo do Tiranossauro Rex e do Velociraptor. Olha a perna escamosa, o bico, o formato dos dedos, o osso do peito. Tudo isso vem direto de um passado cheio de dentes e garras. Em situações de estresse, galinhas mostram um lado mais selvagem, arrepiam a crista, emitem sons guturais e atacam pequenos bichos como mini predadoras. Ou seja, o frango do almoço é, na verdade, um dinossauro domesticado. Número 9. Crocodilo que come dinossauro. Sabe aquele tipo de descoberta que parece piada? Pois então, e se eu te contar que na Austrália encontraram os restos de um crocodilo de água doce que viveu lá por 145 milhões de anos atrás, com outro dinossauro dentro da barriga? Sim, um crocodilo pré-histórico que comeu um dinossauro e a prova está toda lá, fossilizada. O dino era um ornitópode jovem, um daqueles herbívoros pacíficos. Mas deu bobeira perto da água, virou lanche. Número 10. Peixe pré-histórico. Imagina que você está pescando e, de repente, puxa da água um peixe que ninguém via desde a época em que o crocodilo comia o dinossauro. Pois foi exatamente isso que aconteceu em 1938 na África do Sul. Um pescador puxou da rede um bicho que parecia fóssil com escama. Era um selacanto. Até aquele dia, a ciência tinha dado ele como extinto há mais de 80 milhões de anos. Mas lá estava o bicho, vivo, nadando de boa, como se nada tivesse acontecido desde o Cretáceo. O corpo é gigante, ultrapassa 2 metros, chega perto dos 200 quilos e pode viver até 100 anos. Só que o mais surreal é o ritmo de vida desse peixão. O selacanto demora mais de 50 anos para atingir a fase adulta. E as fêmeas?
passam 5 anos grávidas. Imagine só ficar grávida por 5 anos e se tornar adulto quantos nós já estamos virando vovô e vovó. Número 11. Floresta torta. Nossa próxima parada nos leva à Polônia para conhecer uma floresta que é tudo, menos comum. O nome dela é Floresta Torta, ou Floresta Torto, e o que tem ali é difícil de explicar. São cerca de 400 pinheiros com um detalhe bizarro em comum. Todos eles crescem com uma curva perfeita no tronco, bem na base, formando algo parecido com a letra J. Eles se dobram quase 90 graus, encostam no chão e depois voltam a subir como se tivessem dado um tropeço logo que nasceram. Só que até hoje, ninguém conseguiu bater o martelo sobre o que causou isso. Existem diversas teorias, que vão desde técnicas florestais malucas até tanques de guerra que teriam passado por cima das mudas durante a Segunda Guerra Mundial. E claro, tem também a turma dos alienígenas, porque teoria sem ET parece que não vale. Nos últimos anos, diversos pesquisadores têm se dedicado a decifrar esse enigma, mas até agora o mistério continua. Número 12. O besouro é o maior grupo animal existente. Se alguém te perguntasse qual é o grupo mais numeroso do reino animal, o que você responderia? Peixes? Pássaros? Insetos em geral? Nada disso. O maior grupo de animais do planeta é o dos besouros. Estima-se que existam cerca de 350 mil espécies diferentes de besouros catalogadas, e possivelmente muitas outras ainda desconhecidas. Isso significa que 1 em cada 5 espécies de animais no mundo é um besouro. Nenhum outro grupo de seres vivos tem tanta diversidade conhecida. Número 13. O coração do camarão fica na cabeça. Você já ouviu a expressão pensar com a cabeça e sentir com o coração? Pois é. O camarão faz as duas coisas no mesmo lugar. O coração dele fica na cabeça. A anatomia desses bichos é toda fora do padrão. Eles têm uma estrutura chamada cefalotórax, que junta a cabeça com o tórax num pacote só. E é ali dentro, bem no alto da cabeça, que fica o coração batendo tranquilamente. Bizarro? Total. Mas faz parte do charme desses crustáceos. Número 14. O metabolismo mais lento do mundo. Se você quer emagrecer e acha que seu metabolismo é devagar, dê graças a Deus que você não é o bicho preguiça. Esse simpático folgado das árvores tem o título de metabolismo mais lento do planeta e pode levar até 30 dias para digerir uma única folha. Já pensou ficar um mês inteiro para fazer a digestão do almoço? Isso acontece porque por dentro, o estômago da preguiça é cheio de câmaras, tipo o de uma vaca. E o processo digestivo é todo pensado para extrair o máximo possível de nutrientes, porque as folhas que ela come são pobres em energia. O resultado é que, além de se mover devagar, ela também vive como se o tempo tivesse desacelerado. Número 15. O mamífero diferentão que bota ovo e brilha. Se você estudou biologia na escola, deve lembrar que mamífero é bicho que tem pelo e amamenta os filhotes. A fórmula é simples e funciona para quase todo mundo. Só que aí vem o ornitorrinco e joga essa lógica no lixo. Tem bico de pato, rabo de castor, patas com membrana, bota ovo, tem veneno. E agora, como se não bastasse, também brilha no escuro. Pois é. Recentemente, cientistas descobriram que o pelo marrom do ornitorrinco brilha sob luz ultravioleta. Ele emite um brilho azul esverdeado esquisitíssimo, tipo aqueles letreiros de balada dos anos 90. E ninguém sabe exatamente o porquê, mas ele não é o único mamífero que brilha. Número 16. Você brilha. Pode até parecer coisa de papo esotérico ou teoria da conspiração, mas é ciência pura. O corpo humano brilha, de verdade.
a gente emite uma luz fraquinha, quase fantasmagórica, chamada de bioluminescência ultrafraca. Essa luz surge por causa de reações químicas dentro das nossas células, principalmente quando os lipídios, aquelas gordurinhas, oxidam. O mais louco? Isso acontece o tempo todo. Então sim, somos como vagalumes. Número 17. Tem ácido no seu estômago que poderia corroer até metal. Se você acha que seu estômago é só um saco que guarda comida, é porque ainda não ouviu falar da usina química que tem aí dentro. O suco gástrico que mora lá tem um pH tão baixo que chega a bater de frente com o ácido de bateria. O principal ingrediente dessa mistura é o ácido clorídrico, e para se ter uma ideia, ele é tão forte que em laboratório já foi capaz de corroer até lâmina de barbear. Então, como o próprio estômago não se autodigere, é porque as paredes estomacais são revestidas por muco protetor e são constantemente renovadas. Além disso, a secreção de ácido só ocorre quando há comida para processar. Ainda bem, né? Número 18. Tubarão imortal. Se existe um bicho que chega bem perto da imortalidade, é o tubarão da Groenlândia. Em 2016, cientistas analisaram a datação por radiocarbono do cristalino de tubarões da Groenlândia, que em poucas palavras significa analisar o olho desses bichos, e descobriram indivíduos com cerca de 400 anos, sendo que um deles possivelmente chegava à idade de 512 anos de idade. Isso faz dessa espécie o vertebrado com maior longevidade conhecida na Terra. É praticamente um vovô do mar que viu o mundo mudar por séculos enquanto dava suas braçadas tranquilas nas profundezas geladas. Número 19. Beber água pode matar. Todo mundo já ouviu que o corpo humano é feito basicamente de água. E é verdade. Em média, a gente carrega uns 60% de H2O no corpo. Em bebês, esse número pode chegar a 80%. Já em adultos, depende de sexo, idade e estrutura corporal. Mas isso, como a gente disse logo no início, você com certeza está careca de saber. Agora, o que talvez não seja do seu conhecimento é que quando a gente sente sede, já perdeu cerca de 1% dessa água toda. Parece pouco, mas o corpo entende como sinal de alerta. E aí vem o plot twist. Beber água demais também pode matar. Isso mesmo. Existe uma condição chamada hiponatremia, ou intoxicação por água. Quando a pessoa exagera na hidratação, dilui demais os sais do organismo. As células ficam desreguladas, o cérebro incha, e em casos extremos pode ser fatal. Isso não acontece tomando um copinho a mais no almoço, claro. Mas já teve maratonista e competidor que morreu por ingerir litros e litros sem repor eletrólitos. Ou seja, nem água escapa da regra do equilíbrio. Número 20. A maior planta do mundo. Planta todo mundo tem em casa, né? Samambaia pendurada na varanda, orquídea em cima da geladeira, cacto para quem não quer ter trabalho. Mas o que você acha de uma plantinha com 180 quilômetros de extensão? Só para você ter ideia, ela é maior que a Baía de Guanabara. Esse colosso verde não só entrou para o livro dos recordes como a maior planta do mundo, como também ostenta a idade. E bota a idade nisso. Ela tem mais de 4.500 anos. Vive desde a época em que as primeiras cidades da Mesopotâmia estavam surgindo. Número 21. Coração de ouro. O corpo humano carrega traços de vários elementos, inclusive metais preciosos como o ouro. Legal, não é mesmo? Uma pessoa com 70 quilos tem, em média, uns 0,2 miligramas de ouro dissolvidos no sangue. Não dá para ficar rico com isso, mas o ouro tá lá, correndo nas veias. Mas não é só ouro, viu? Para ter uma ideia, só o carbono que existe no seu corpo daria para fazer grafite suficiente para encher uns 9.000 lápis. É como se a gente fosse uma mini tabela periódica ambulante. Número 22. Pulgas são campeãs olímpicas do salto. Você sabia que uma pulga consegue pular até 350 vezes a própria altura?
É sério. Para ter ideia do absurdo, vamos fazer uma comparação basiquinha. O sueco Armand Duplantis é o recordista mundial e olímpico no salto com vara. Ele tem 1,80 m e, em 2025, bateu a marca de 6,30 m no Mundial de Tóquio. Isso dá mais ou menos 3,5 vezes a própria altura. Um feito histórico. Agora, se ele tivesse o desempenho proporcional de uma pulga, ele teria saltado mais de 600 metros. Um salto que sairia da pista de atletismo direto para o alto de um prédio como a Shanghai Tower, na China, que é um dos maiores edifícios do mundo, com 632 metros e 128 andares. Número 23. Formigas zumbi. Zumbi pode até parecer coisa de série, mas a natureza inventou isso muito antes da ficção. Existe um fungo chamado Ophiocordyceps, que transforma formigas em marionetes vivas. Quando os esporos entram no corpo da formiga, eles tomam o controle. Primeira mudança: o comportamento. A formiga para de trabalhar, se afasta da colônia e começa a andar sem rumo, como se tivesse bugado. Aí vem a parte mais bizarra. O fungo obriga ela a subir num galho ou folha, morder com força e morrer ali, grudada. Depois, o fungo brota da cabeça da formiga morta, parecendo um cabinho macabro, e libera mais esporos no ar. Em algumas florestas, dá para ver um monte de formigas penduradas assim, como enfeites sinistros. Felizmente, esse zumbi natural só afeta formigas. Por enquanto. Número 24. Seres humanos produzem saliva suficiente para encher 2 piscinas. Você talvez não perceba, mas seu corpo é uma verdadeira fábrica de baba. Em média, um ser humano adulto produz cerca de 1 a 2 litros de saliva por dia. Parece pouco? Agora multiplica isso por um ano inteiro. E depois por uma vida inteira. Se a gente fizer as contas, ao longo da vida, uma pessoa pode produzir mais de 20 mil litros de saliva. Isso seria suficiente para encher umas 2 piscinas de tamanho médio. E isso sem contar os dias em que você dormiu de boca aberta, babou no travesseiro ou ficou salivando assistindo vídeo de comida. Número 25. Pintinhos enxergam cores antes de nascer. Enquanto você só viu a luz do mundo depois de nascer, o pintinho já começa a enxergar antes de sair do ovo. Durante a incubação, a luz atravessa a casca e ativa as células da retina, acelerando o desenvolvimento da visão. Na prática, o embrião já vai pegando o jeito de enxergar o lado de fora antes mesmo do nascimento. E quando finalmente nasce, o bicho já está com a visão calibrada, e muito mais potente que a nossa. Galinhas enxergam em 4 canais de cor, incluindo o ultravioleta, algo que a gente nem chega perto de ver. Ou seja, elas vivem num mundo visual muito mais colorido do que o nosso. Física, astronomia. Número 26. Só dá para ir para Marte a cada 2 anos. Pensa numa viagem complicada de agendar. Ir para Marte não é igual pegar um voo para o outro lado do planeta. Para mandar uma sonda até lá, tem que esperar a janela certa, e ela só aparece a cada 2 anos e 2 meses, mais ou menos. Isso porque Terra e Marte ficam girando em órbitas diferentes, em velocidades diferentes. Só que, de tempos em tempos, eles se alinham de um jeito que ficam praticamente vizinhos, em lados bem próximos do Sol. Aí sim, dá para aproveitar o impulso e mandar uma nave com menos combustível, numa rota mais direta. Foi isso que rolou em 2020, por exemplo. Deu o horário do busão marciano e todo mundo correu para o embarque. A NASA lançou o Perseverance, os Emirados Árabes mandaram a sonda Hope e a China estreou com a Tianwen. Tudo quase no mesmo mês. Número 27. Andrômeda e a luz jurássica. A gente cresceu ouvindo falar da Via Láctea. Era sempre ela nos livros, nos mapas celestes, nas aulas de ciências.
Parecia que era só a nossa galáxia flutuando sozinha no meio do espaço. Só que tem uma vizinha que pouca gente comentava: a galáxia de Andrômeda. Para quem não conhece, ela é uma espiral gigantesca, parecida com a nossa, cheia de estrelas e com um detalhe importante: ela é considerada a galáxia grande mais próxima da Terra. Agora, vale lembrar que no espaço, o termo próxima é bem relativo, porque mesmo sendo nossa vizinha galáctica, a luz que ela emite leva 2,5 milhões de anos para chegar até aqui. Ou seja, quando você olha para Andrômeda numa noite limpa, você está vendo um retrato antigo, muito antigo. A luz que seus olhos captam saiu de lá numa época em que nem existiam humanos na Terra. Isso é praticamente uma máquina do tempo funcionando no céu. E acredite se quiser, ela está vindo na nossa direção. Número 28. Colisão espacial. Sim, a Via Láctea e Andrômeda estão em rota de colisão. As duas galáxias estão se aproximando a mais de 110 km por segundo e devem começar a se fundir dentro de uns 4 a 5 bilhões de anos. Mas não se preocupe, não vai ser uma pancadaria de estrelas. As distâncias entre elas são tão absurdamente grandes que é bem improvável que alguma colida. Vai ser mais como 2 enxames se misturando no ar. Com o tempo, as duas galáxias devem se fundir e formar uma nova, ainda maior. Os cientistas até já apelidaram esse futuro monstrão de Milcomeda, ou Lactômeda, juntando os nomes das duas. Pena que nenhum de nós vai estar aqui para ver o espetáculo. Número 29. O espaço é silencioso. Se você gritasse no espaço, quem ouviria? Ninguém. Absolutamente ninguém. Não importa se for um berro, uma explosão ou até uma ópera inteira cantada aos 4 ventos. No vácuo, o som simplesmente não tem por onde viajar. Sem ar, não existe vibração sonora. Resultado: silêncio total. Não tem vento, não tem barulho, nem um arrotinho. Nada. E por falar em arrotar, você sabia que no espaço você não consegue arrotar? Nem se quisesse? Parece piada, mas é pura fisiologia. Sem gravidade, os líquidos e gases dentro do estômago não se separam direito. Tenta soltar um arroto e corre o risco de mandar o almoço junto. É por isso que o astronauta não toma refrigerante antes do voo, nem sonhando. Número 30. O Sol vai morrer. A gente olha para o Sol todo dia e jura que ele vai estar lá para sempre. Mas não. O Sol está morrendo. Desde antes da humanidade existir, ele queima como uma usina nuclear enlouquecida. A cada segundo, perde cerca de 4 milhões de toneladas de massa. Isso mesmo, por segundo. Tudo isso acontece porque ele transforma hidrogênio em hélio, liberando uma quantidade insana de energia. Parte dessa massa se converte em luz, calor e radiação, que é o que mantém a Terra quentinha, o clima funcionando, a fotossíntese girando. Sem isso não tem vida. Só que esse combustível tem fim. Um dia o Sol vai secar o tanque. Vai inchar até virar um monstro vermelho gigante, possivelmente engolindo Mercúrio, Vênus e talvez até a própria Terra. Depois, vai colapsar e virar uma anã branca. Um ponto brilhante e solitário onde antes havia um deus de fogo. Mas relaxa, isso só vai acontecer daqui a uns 5 bilhões de anos. Tempo suficiente para pagar os boletos. Número 31. Um dia que vale por um ano. Na Terra, a gente acorda, vive o dia, dorme. E quando percebe, o novo amanhecer chega. E quando a gente se dá conta, o ano já passou. Mas em Vênus, essa lógica não funciona. Lá, um único dia dura mais do que o ano inteiro. O planeta leva cerca de 225 dias terrestres para dar uma volta ao redor do Sol. Mas o tempo que ele leva para girar sobre o próprio eixo, ou seja, entre um nascer do Sol e outro, é de 243 dias. Número 32. Astronautas crescem no espaço.
Longe da Terra, o corpo muda. Sem gravidade puxando tudo para baixo, a coluna vertebral se estica. Os discos entre as vértebras se expandem e os astronautas ganham altura, até 5 centímetros a mais. É como se o corpo aproveitasse o alívio para dar uma espreguiçada de luxo. Só que esse retoque de altura dura pouco. Assim que voltam para a Terra, a gravidade aperta de novo e tudo volta para o lugar. Número 33. Júpiter tem auroras mais poderosas que a Terra. A aurora boreal é uma das coisas mais bonitas que a Terra oferece. Lá no céu dos polos, luzes dançam em verde, rosa e roxo quando partículas do Sol batem na nossa atmosfera. É lindo, é mágico, é meio hipnótico, mas o que a gente vê por aqui é fichinha perto do que rola em Júpiter. Nosso vizinho grandalhão tem auroras absurdamente maiores e muito mais energéticas. Elas são alimentadas por partículas que vêm das luas jovianas, principalmente de Io, que vive cuspindo matéria no espaço. Essas partículas batem com tudo nos polos de Júpiter, e o resultado é um espetáculo em luz ultravioleta, captado por sondas espaciais. Número 34. Um planeta que flutuaria na banheira. Essa parece piada, mas não é. Na nossa cabeça, tudo que é grande e pesado afunda. Se você jogar uma pedra, uma bigorna ou até a própria Terra dentro d'água, tudo isso vai direto para o fundo. A Terra, por exemplo, tem rochas, metais pesados e até um núcleo de ferro derretido. É densa demais. Mas Saturno, que tem mais de 120 mil quilômetros de diâmetro, 9 vezes maior que a Terra em largura, boiaria. E isso acontece porque ele é feito quase todo de gases leves, como hidrogênio e hélio. Apesar de imenso, sua densidade média é menor do que a da água. Ou seja, se existisse uma banheira cósmica com água suficiente, Saturno não afundaria. Ele ficaria ali, flutuando igual isopor. Mas essa leveza não significa fragilidade, tá? Por dentro, ele é um monstro. A pressão no núcleo é colossal. Os ventos passam de 1.800 km por hora, e os anéis, que parecem sólidos, são feitos de poeira e gelo, girando em velocidade absurda. Número 35. Os anéis de Saturno vão desaparecer. E já que estamos falando dos anéis, aqueles arcos lindos que fazem Saturno parecer uma joia flutuante não vão durar para sempre. Os cientistas descobriram que os anéis estão sumindo, devagarinho. O que acontece é que a gravidade e o campo magnético do planeta puxam partículas dos anéis, fazendo chover gelo lá embaixo. Uma chuva fininha, mas constante. E do jeito que está indo, em uns 100 a 300 milhões de anos, os anéis podem desaparecer quase por completo. Número 36. A velocidade da luz não é invencível. Durante muito tempo, todo mundo achava que nada podia ser mais rápido que a luz. Afinal, são quase 300 mil quilômetros por segundo. Um limite quase sagrado da física. Mas a realidade tem suas exceções. Quando a luz atravessa certos materiais, como água ou vidro, ela perde velocidade. E nesse intervalo, partículas subatômicas, como os elétrons, podem ultrapassar essa luz mais lenta. É aí que entra um fenômeno chamado radiação de Cherenkov, uma espécie de clarão azul, que aparece em reatores nucleares, como se o núcleo estivesse aceso por dentro. Isso não quebra nenhuma lei. A velocidade da luz no vácuo continua sendo o limite máximo. Só mostra que até as regras mais rígidas podem ter exceções, dependendo do cenário. Número 37. Uma colherinha que pesa milhões de toneladas. Quando uma estrela muito grande chega ao fim da vida, ela explode. Esse estouro gigante é o que a gente chama de supernova. E o que sobra, às vezes, é um tipo de estrela bem menor e bizarra, chamada estrela de nêutrons. Ela é pequenininha, do tamanho de uma cidade,
mas concentra o peso de uma estrela inteira, algo como 2 nonilhões de quilos. Para ter uma ideia do absurdo, se você enchesse uma colher de chá com o material de uma estrela dessas, ela pesaria 6 bilhões de toneladas. Só isso já seria suficiente para afundar qualquer coisa no planeta Terra. Número 38. O espaguete de um buraco negro. Buraco negro já é um nome que assusta, mas o que acontece se alguém chegar perto de mais de um? A resposta é tão absurda que ganhou até apelido espaguetificação. Sim, isso existe de verdade. Acontece o seguinte: a gravidade perto de um buraco negro é tão intensa e muda tanto em pequenas distâncias que seu corpo sentiria forças completamente diferentes da cabeça aos pés. Se você estivesse caindo de pé, os pés seriam puxados com muito mais força do que a cabeça. Resultado? Você seria esticado como uma corda, como um fio de espaguete cósmico. Esse estiramento brutal acontece antes mesmo de chegar no centro. Na prática, qualquer objeto ou pessoa seria despedaçado em nível atômico antes de cair de fato no buraco negro. Número 39. Grãos de areia versus estrelas. Já parou para pensar na quantidade de areia que existe em todas as praias da Terra? Parece infinito. Mas e se eu te disser que o número de estrelas no universo observável é ainda maior? Estudos estimam que existam entre 10 sextilhões e 100 sextilhões de estrelas lá fora. É um número com 22 até 24 zeros. Já os grãos de areia, somando todas as praias do planeta, ficam na casa de 10 a 19 zeros. Ou seja, há pelo menos 10 mil vezes mais estrelas do que grãos de areia. Número 40. Centro da Terra. Cavar até o centro do planeta parece coisa de desenho animado, mas já teve gente tentando fazer isso de verdade. Só que a Terra não ajuda. A crosta continental tem, em média, uns 40 quilômetros de espessura. Parece pouco, até você tentar furar. O buraco mais profundo que a humanidade já conseguiu abrir fica na Rússia, e se chama Poço Superprofundo de Kola. Foi uma iniciativa soviética, iniciada nos anos de 1970. E depois de mais de 20 anos de perfuração, eles pararam em 12.262 metros. Ou seja, nem chegaram perto de atravessar a crosta. Isso representa menos de 0,2% da distância até o centro da Terra. O motivo? Temperaturas que passavam de 180 graus Celsius, pressão absurda, rochas imprevisíveis. As máquinas simplesmente não aguentavam. Número 41. Vida de astronauta inclui ver 16 amanheceres por dia. Na Terra, a gente vê o dia nascer uma vez por dia. No espaço, esse número sobe um pouquinho. A Estação Espacial Internacional orbita a Terra a cada 90 minutos. Isso quer dizer que os astronautas veem um nascer e um pôr do sol a cada hora e meia. Em 24 horas, são 16 amanheceres e 16 anoiteceres. Para não perder a cabeça com tanto ciclo acelerado, os tripulantes seguem um horário fixo baseado no tempo universal, o mesmo fuso de Greenwich. Isso ajuda a manter o sono e a rotina, mesmo com o sol nascendo a cada 45 minutos. Número 42. A Lua está fugindo da gente. Todo mundo sabe que a Lua influencia as marés. Mas o que pouca gente sabe é que esse vai e vem das águas também está empurrando a Lua para longe. A cada ano, ela se afasta da Terra cerca de 3,8 centímetros. Parece pouco, mas com o tempo isso muda bastante coisa. Lá na época dos dinossauros, por exemplo, a Lua estava mais próxima e os dias aqui eram mais curtos, porque a Terra girava mais rápido. Esse afastamento vai continuar pelos próximos milhões de anos, até que a Lua se estabilize numa órbita mais distante. E isso tem uma consequência curiosa.
vai chegar um ponto em que os eclipses solares totais não vão mais existir. A Lua vai parecer pequena demais para cobrir o Sol por inteiro. Número 43. Chuva de pedras preciosas. Júpiter e Saturno são planetas gigantes, cheios de gás, tempestade e pressão. E no meio desse caos todo, acontece uma das coisas mais malucas que a ciência já sugeriu. Pode chover diamante nesses planetas. É sério. As tempestades lá são tão intensas, com tantos raios, que elas conseguem quebrar as moléculas de metano da atmosfera. O metano é aquele gás feito de carbono e hidrogênio. Quando os raios quebram isso, o carbono fica solto no ar e começa a cair. Só que, conforme esse carbono vai descendo, ele vai enfrentando uma pressão absurda. Primeiro, vira grafite. Depois, com mais pressão ainda, vira diamante. Número 44. Há estrelas tão grandes que deixam o Sol no chinelo. Quando a gente olha para o céu numa noite limpa, tudo o que vê são pontinhos brilhando. Parece coisa pequena, distante, quase sem volume. E até o próprio Sol, que é só um disco amarelo no céu, engana. A gente sente o calor, a luz forte, mas não imagina o tamanho real dessa bola de fogo. O Sol é gigantesco. Só de volume, cabem mais de 1 milhão de planetas Terra lá dentro. E ainda assim, ele é só mais um entre bilhões. Tem estrela por aí que faz o nosso Sol parecer brinquedo. Uma delas é a Ui Scuti, uma estrela tão absurdamente grande que, se fossem colocadas no centro do nosso sistema solar, se espalhariam até além da órbita de Júpiter. Isso significa que Mercúrio, Vênus, a Terra e Marte sumiriam lá dentro sem deixar vestígio. O raio da Ui Scuti é mais de 1.700 vezes maior que o do Sol. E o volume? Dá para enfiar bilhões de sóis lá dentro. Tudo isso numa estrela só. Número 45. Nuvem de álcool. Existe uma nuvem no espaço que carrega tanto álcool que daria para abastecer um boteco galáctico por milhões de anos. O nome dela é Sagittarius B2 e ela fica perto do centro da Via Láctea. Essa nuvem é gigantesca e quando os astrônomos foram analisar sua composição, descobriram que ela guarda uma quantidade absurda de etanol, o mesmo tipo de álcool presente nas bebidas que a gente conhece. Para você ter uma ideia, os cálculos indicam que daria para encher mais de 400 trilhões de copos de cerveja com o que tem ali. Número 46. O lugar mais frio do universo. Imagina um lugar tão gelado que faria a Antártica parecer o Saara. Ele existe. E fica a cerca de 5.000 anos-luz da Terra. É a nebulosa do Bumerangue, o local natural mais frio já registrado no universo. A temperatura lá chega a menos 272 graus Celsius. Isso é só 1 grau acima do zero absoluto, o ponto onde os átomos praticamente param de se mover. E nada pode ficar mais frio do que isso, nem em teoria. O motivo? A nebulosa está se expandindo muito rápido. E quando o gás se espalha assim, ele perde calor. Do mesmo jeito que o spray de um desodorante esfria ao sair da lata. Só para comparar, o vácuo do espaço tem, em média, menos 270 graus. Ou seja, o bumerangue é mais gelado que o próprio universo. Número 47. A luz do Sol chega na Terra com atraso. Tem uma coisa meio doida sobre o Sol que pouca gente se liga. A luz que chega até a gente não é ao vivo. Ela leva mais ou menos 8 minutos e 20 segundos para sair do Sol e bater aqui na Terra. Ou seja, se o Sol desaparecesse agora, puf, do nada, a gente só perceberia 8 minutos depois. Até lá, ele seguiria brilhando no céu como se nada tivesse acontecido. No fundo é isso. No espaço, a gente nunca enxerga o agora. Tudo que chega até nossos olhos já faz parte do passado. Número 48.
Planetas solitários. A gente cresce achando que todo planeta gira em torno de uma estrela, tipo a Terra girando em torno do Sol. Mas o universo, como sempre, adora quebrar a lógica. Existem os chamados planetas errantes, ou planetas interestelares. Eles não orbitam estrela nenhuma. São mundos solitários, vagando livres pela galáxia, no escuro. Alguns podem ter nascido assim, outros foram expulsos de seus sistemas, por colisões ou instabilidades. Seja como for, estão por aí, rodando sem rumo, num silêncio cósmico total. Número 49. O furacão de Júpiter. Em Júpiter, existe uma tempestade que nunca acaba. É a tal da Grande Mancha Vermelha, um furacão gigantesco que já foi grande o bastante para engolir 2 terras inteiras de uma vez. E o mais impressionante, essa tempestade está rodando ali há pelo menos 350 anos. Os primeiros registros da mancha datam de 1665, mas com certeza ela é observada continuamente desde 1830. O formato e o tamanho mudam com o tempo, mas ela continua ali, girando sem parar, com ventos que chegam a mais de 400 km por hora. Enquanto uma tempestade aqui na Terra dura dias ou, no máximo, algumas semanas, em Júpiter, ela atravessa séculos. Número 50. Gravidade diferente. Você já parou para pensar que o seu peso muda dependendo de onde você está na Terra? Isso acontece porque a gravidade do nosso planeta não é exatamente igual em todos os pontos. A forma da Terra é levemente achatada nos polos, e a distribuição de massa também varia. O resultado é que a força da gravidade muda sutilmente de lugar para lugar. Nos polos, por exemplo, a gravidade é um pouquinho mais forte do que na linha do Equador. Isso porque o raio da Terra é menor ali, e ainda tem menos influência da força centrífuga da rotação. Se você pesa 70 quilos no Equador, nos polos esse número sobe em torno de 300 gramas. Legal, né? Número 51. No vácuo do espaço, 2 metais podem se unir como se fossem um só. Você sabia que no espaço dá para soldar 2 pedaços de metal sem calor, sem cola e sem nenhum equipamento? É o que acontece com a chamada soldagem a frio. Funciona assim. Se você pegar 2 peças feitas do mesmo metal, bem limpinhas, sem poeira, sem oxidação e sem nenhuma sujeirinha, e encostar uma na outra, elas vão se juntar outra no vácuo do espaço. Os átomos que estão nas superfícies simplesmente não reconhecem que estão em pedaços separados. Eles se fundem, como se fosse uma coisa só. Aqui na Terra isso não acontece porque o ar cria uma camada de óxido entre as superfícies metálicas. Mas no espaço, sem oxigênio e sem umidade, essa película não existe. Então, se 2 metais idênticos se encostarem, eles podem grudar, como se tivessem sido soldados. Número 52. Um dia em Mercúrio dá tempo de sobra para fazer aniversário 2 vezes. Para fechar com chave de ouro nossa viagem pelo espaço, bora dar uma última olhada no planeta mais próximo do Sol, Mercúrio. Ele é pequeno, quente e tem um comportamento bem curioso quando o assunto é tempo. Mercúrio leva cerca de 88 dias terrestres para dar uma volta completa ao redor do Sol, ou seja, esse é o ano dele. Mas o dia por lá, o tempo que leva do Sol nascer até se pôr, dura 176 dias terrestres. Isso acontece por causa de uma ressonância entre o giro dele e sua órbita. A cada 2 voltas que dá ao redor do Sol, ele gira 3 vezes sobre si mesmo. Na prática, isso significa que enquanto um único dia vai passando, Mercúrio já completou 2 anos. E agora que a gente deu essa última volta pelo espaço, é hora de aterrissar aqui na Terra, porque tem lugar por aqui que também desafia a lógica dos mapas. Número 53. Um país à beira da extinção. Kiribati é uma nação insular no meio do Oceano Pacífico.
Parece só mais uma ilha tropical, mas ela é o único país do mundo que está nos 4 hemisférios ao mesmo tempo: norte, sul, leste e oeste. Isso porque suas 33 ilhas e atóis estão espalhadas por uma área gigantesca do Pacífico Central, cruzando a linha do Equador e também a linha internacional de Data. No total, a área de terra firme de Kiribati é minúscula, cerca de 800 km², menor que muitas cidades. Só que a zona marítima do país é uma das maiores do planeta. O problema é que boa parte dessas ilhas são baixíssimas. Com a elevação do nível do mar, Kiribati corre o risco real de ser o primeiro país do mundo a desaparecer por completo. Isso pode acontecer ainda neste século. Número 54. A quase guerra por causa de lagostas. Parece brincadeira, mas o Brasil e a França quase se estranharam feio por causa de crustáceos. Foi entre os anos de 1961 e 1963 que rolou o episódio que ficou conhecido como a Guerra da Lagosta. Tudo começou quando barcos franceses começaram a pescar lagosta em grande escala na costa do Nordeste brasileiro. O governo daqui não gostou nada. Disse que as lagostas rastejavam pelo fundo do mar e, por isso, faziam parte da nossa plataforma continental. Já a França veio com outro argumento. Para eles, lagosta nada. Se nada, está em águas internacionais. E aí, meu amigo, virou questão de soberania. O clima ficou tenso. O Brasil mandou navios da Marinha e aviões da Força Aérea patrulhar a área. A França respondeu enviando um destroyer de guerra para escoltar seus pesqueiros. E ficou aquele clima de vai ou racha. Felizmente, ninguém apertou o gatilho. Número 55. A Terra e seus extremos. A Terra tem muitos extremos, e quando o assunto é frio ou calor, bota extremo aí. O lugar mais quente já registrado na Terra foi Furnace Creek, no Vale da Morte, na Califórnia. Em julho de 1913, os termômetros marcaram 56,7 graus Celsius. Um calor tão seco que dá para assar biscoito dentro do carro. Já o frio mais extremo foi medido em julho de 1983, na estação Vostok, na Antártida. 89,2 graus negativos. Nesse frio, água jogada para o alto vira gelo no ar, e encostar metal na pele dá queimadura. Número 56. O ponto mais fundo do oceano. Quando a gente pensa em extremos da natureza, geralmente olha para cima, para o alto do Everest ou para as nuvens. Mas o que talvez você não saiba é que existe um lugar tão profundo nos oceanos que o Everest inteiro caberia ali, e ainda sobraria espaço. É a Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico, e no ponto mais profundo dela, o chamado Challenger Deep, são quase 11 mil metros de profundidade. Se o Everest fosse jogado lá dentro, o pico dele ainda estaria submerso, com mais de 2 mil metros de água por cima. A pressão no fundo é tão absurda que supera 1000 vezes a pressão atmosférica da superfície. Só 3 pessoas já desceram até lá, e mesmo assim em veículos super protegidos. Enquanto isso, milhares já escalaram o Everest. Número 57. A Terra é lisa. Diferente da Lua, parece um queijo cheio de buracos. A Terra em escala é surpreendentemente linda. Se você escolhesse a Terra ao tamanho de uma bola de boliche, nenhuma montanha ou abismo apareceria ao toque. As irregularidades seriam quase imperceptíveis. Apesar de existirem picos elevados e fossas profundas, comparados ao diâmetro da Terra, eles são como pequenas ondulações numa esfera quase perfeita. Milhões de anos de vento, água e erosão suavizaram tudo. Número 58. O quebra-cabeça do planeta. Todos os continentes que a gente conhece hoje já foram um só.
Há cerca de 250 milhões de anos, eles estavam unidos em uma massa chamada Pangeia. Com o tempo, essa estrutura foi se quebrando e os pedaços começaram a se mover, um processo que continua até hoje. O Brasil já esteve colado na África, tanto que fósseis idênticos aparecem dos dois lados do oceano. A Índia se chocou com a Ásia e até hoje empurra os Himalaias para cima. Já o Oceano Atlântico cresce devagarzinho, afastando América e África. Tudo isso acontece porque as placas tectônicas estão sempre em movimento, mesmo que só alguns centímetros por ano. A Terra está viva, mudando o tempo todo. E no ritmo dela, os continentes continuam dançando como peças de um quebra-cabeça eterno. Número 59. Viagem no tempo. Tem um lugar no mundo onde o futuro e o passado se olham de frente. Isso acontece entre as Ilhas Diomedes, no Estreito de Bering. A pequena Diomedes pertence aos Estados Unidos e a grande Diomedes, à Rússia. Elas estão separadas por só uns 4 quilômetros, mas também por uma linha invisível chamada Linha Internacional de Data. Essa linha marca a virada oficial dos dias no planeta. Ou seja, a ilha russa está 21 horas à frente da americana. No inverno, quando o mar congela, daria para caminhar de uma a outra e viajar no tempo. Sair de uma quarta e chegar numa quinta. Número 60. Canadá líquido. Se tem uma coisa que o Canadá tem de sobra, é lago. Muita gente acha que Finlândia ou Rússia lideram nesse quesito, mas o Canadá sozinho abriga mais lagos do que o resto do mundo somado. São mais de 2 milhões espalhados pelo território. Isso é consequência da última era do gelo. Quando as geleiras recuaram, deixaram depressões por todo lado. O resultado é que quase 10% do país é coberto por água doce. E não estamos falando só de laguinho, não. O Lago Superior, por exemplo, é maior que a República Tcheca. O Canadá concentra cerca de 20% de toda a água doce líquida superficial do planeta. Número 61. A montanha mais alta do mundo. Todo mundo sabe que o Everest é o ponto mais alto acima do nível do mar, com seus 8.849 metros. Mas isso não quer dizer que ele seja o mais alto do planeta. Porque se a gente for medir do pé até o topo, da base verdadeira até o cume, quem leva o troféu é o Mauna Kea, no Havaí. Esse vulcão começa lá no fundo do Oceano Pacífico e sobe mais de 10.200 metros. Só que mais da metade disso está debaixo d'água, então ele perde o brilho na régua tradicional. Número 62. Enterro na Lua. De todos os lugares esquisitos para ser enterrado, alguém escolheu a Lua. Em 1999, a NASA mandou para lá as cinzas de Eugene Shoemaker, um geólogo planetário que ajudou a criar a ciência dos impactos cósmicos. Ele sempre quis ser astronauta, mas não pôde por causa de um problema médico. Quando morreu em 97, decidiram homenagear o cara à altura. Colocaram parte das cinzas num tubinho especial dentro da sonda Lunar Prospector. E quando a missão acabou, a sonda foi jogada contra uma cratera lunar, enterrando Shoemaker simbolicamente. Hoje, ele é o único ser humano com os restos mortais fora da Terra. Número 63. O lugar mais isolado do mundo. Se você acha que já se sentiu sozinho na vida, talvez nunca tenha ouvido falar do Ponto Nemo. E não é o peixinho da animação da Pixar. Esse Nemo aqui é muito mais solitário. Ele fica bem no meio do Oceano Pacífico, num pedaço do mapa tão afastado de tudo que o ser humano mais próximo costuma estar no espaço. É sério. A Estação Espacial Internacional, que fica girando em órbita, passa mais perto desse ponto do que qualquer ilha, barco ou continente. É tipo o lugar mais no meio do nada que existe. É tão remoto que até virou o cemitério oficial dos satélites velhos. Quando as agências espaciais precisam derrubar algum equipamento fora de uso, elas programam para ele cair ali mesmo. Afinal, se é para despencar do céu, que seja onde ninguém nem chega perto.
Então, se um dia você quiser desaparecer do planeta, agora já sabe para onde ir. Número 64. A Amazônia não é o pulmão do mundo. Todo mundo já ouviu que a floresta amazônica é o pulmão do planeta. Essa frase é bonita, tem apelo emocional, tá em camiseta ecológica, palestra de clima e até em discurso da ONU. Mas, cientificamente, é conversa fiada. A verdade é que a maior parte do oxigênio que a Amazônia produz é usada por ela mesma. Isso mesmo. As árvores respiram, as raízes respiram, os fungos, as bactérias, até as folhas mortas respiram. Tudo ali consome oxigênio. No fim, o saldo que sobra para o resto do planeta é quase nulo. Quem realmente produz boa parte do oxigênio do planeta são os fitoplânctons nos oceanos. Minúsculos organismos que fazem fotossíntese em escala gigantesca. Isso não tira a importância da Amazônia, claro. Ela regula o clima, armazena carbono, abriga biodiversidade única. Mas chamar de pulmão é mais uma metáfora poética do que uma descrição precisa. Número 65. O maior deserto do mundo. Quando se fala em deserto, a primeira imagem que vem à cabeça é areia, camelo e calor escaldante. Mas a definição de deserto é bem mais simples. É um lugar que quase não recebe chuva. E nesse critério, ninguém ganha da Antártida. Ela recebe menos de 200 milímetros de precipitação por ano. Isso é menos do que o Saara. A diferença é que lá a umidade congela. Então o pouco que cai vira neve e se acumula. Por isso a Antártida parece sempre coberta de gelo, mas é tecnicamente um deserto gelado. É um deserto que cobre mais de 14 milhões de quilômetros quadrados. Além disso, abriga cerca de 90% do gelo doce da Terra. Ou seja, o maior deserto do mundo é branco, congelado e letal. Número 66. O Rio Fervente. No coração da Amazônia peruana, existe um rio que ferve de verdade. O nome dele é Xanay Timpixca, que em língua indígena quer dizer aquecido pelo calor do sol. Mas o calor ali é coisa séria. A temperatura da água pode chegar perto dos 100 graus em alguns trechos, o suficiente para cozinhar um ovo, ou matar qualquer bicho que cair dentro. E não, o calor não vem de nenhum vulcão. O ponto de atividade vulcânica mais próximo está a mais de 700 quilômetros. O que os cientistas acreditam é que águas frias descem até camadas profundas da Terra, se aquecem com o calor interno do planeta e depois voltam à superfície, formando esse rio único. É um dos fenômenos geotérmicos mais estranhos do mundo. Número 67. A usina que fez a Terra girar mais devagar. Acredite se quiser, mas a construção de uma represa foi capaz de mexer com o planeta inteiro. Quando a China inaugurou a usina das Três Gargantas, a maior do mundo, a quantidade absurda de água represada foi tanta que afetou a rotação da Terra. Segundo a NASA, o acúmulo de mais de 40 bilhões de metros cúbicos de água fez o planeta girar um tiquinho mais devagar. Coisa de 60 nanosegundos por dia. Além disso, o eixo da Terra se deslocou cerca de 2 centímetros. Número 68. Rússia tem 11 fusos. A Terra inteira tem 24 fusos horários. Só que a Rússia é tão grande, mas tão grande, que ocupa 11 deles. Ou seja, quase metade de todos os fusos do mundo estão dentro de um único país. Na prática, isso significa que quando está amanhecendo lá no extremo oeste, no outro lado já é noite. Em Moscou pode ser meio-dia, e do outro lado do país já são 11 da noite. Número 69. As luzes que ninguém explica. Tem uma vila na Noruega onde o céu acende sozinho. É o Vale de Hesdalen, onde desde a década de 80, moradores relatam bolas de luz flutuando no céu. Às vezes são brancas,
às vezes amarelas, e não raro piscam em azul. Algumas flutuam por até 2 horas, do tamanho de um carro. Teve época que esse fenômeno aparecia mais de 20 vezes por semana. Hoje em dia ainda acontece, mas com menos frequência. Mesmo assim, ninguém conseguiu explicar direito o que são essas luzes, e enquanto a explicação não vem, as luzes continuam aparecendo. Número 70. O zumbido que ninguém explica. Já pensou ouvir um barulho constante como um zumbido grave que ninguém mais ouve? Foi isso que aconteceu com moradores de Taos, no Novo México, nos anos 90. Cerca de 2% da população dizia ouvir um som estranho em horários específicos. Não vinha da rua, nem de aparelhos. Embora várias teorias tenham sido consideradas, desde máquinas industriais até microsismos, o estudo não conseguiu identificar a fonte do zumbido. Até hoje, o tal zumbido de Taos continua sem explicação. Ninguém sabe de onde vem, nem por que só algumas pessoas conseguem ouvir. Número 71. Chaleira do Diabo. No norte dos Estados Unidos, no estado de Minnesota, tem uma cachoeira com um truque que ninguém entende. Ali, o rio Brule se divide em 2. Um lado cai direto no lago superior. O outro simplesmente desaparece. A água cai num buraco gigante chamado Chaleira do Diabo e some. Cientistas já tentaram de tudo. Jogaram tinta na água, colocaram rastreadores, até GPS. Mas nada reaparece do outro lado. Nem cor, nem sinal. Parece que o buraco engole tudo. Alguns acham que pode haver túneis subterrâneos. Outros acham que é só um desnível na rocha. Mas ninguém conseguiu provar nada até hoje. Número 72. Tempestade interminável de raios. Você certamente já deve ter ouvido o ditado de que um raio nunca cai 2 vezes no mesmo lugar, certo? Mas o Lago Maracaibo, na Venezuela, ele cai. Ali, acontece uma das maiores concentrações de raios do planeta. Em certas noites, especialmente em outubro, o céu vira um verdadeiro show elétrico. Já foram registrados até 28 raios por minuto. O fenômeno é tão constante que entrou para o livro dos recordes. São cerca de 290 dias por ano com esse espetáculo. A principal teoria é que durante o dia, a água do lago evapora por causa do calor. À noite, o ar quente do Caribe bate nas montanhas ao redor e sobe. A colisão entre ar quente e frio forma nuvens carregadas que se transformam numa tempestade de raios. Mas ninguém explica com total certeza. Número 73. Triângulo das Bermudas. Falar do Triângulo das Bermudas pode parecer coisa batida, mas o mistério continua. Essa área no Atlântico Norte, entre Miami, Porto Rico e as Ilhas Bermudas, ficou famosa por relatos de aviões e navios que sumiram sem deixar rastro. O caso que marcou tudo aconteceu em 1945, quando 5 aviões da Marinha dos Estados Unidos desapareceram. O avião de resgate também sumiu. Desde então, outros casos se acumularam. As teorias vão de variações magnéticas e fenômenos climáticos até aliens e monstros marinhos. Mas até hoje, nenhuma explicação deu conta de tudo. Número 74. Neve no Saara. Parece piada, mas o maior deserto quente do mundo às vezes vira cenário de filme natalino. Sim, já nevou no Saara. O caso mais famoso aconteceu em 2016, na cidade de Ain Sefra, na Argélia. As dunas alaranjadas amanheceram cobertas por uma camada branca de neve. E não foi miragem. Isso só acontece quando uma frente fria, vinda da Europa, encontra ar úmido no norte do deserto. O resultado é um frio abaixo de 0, que transforma o forno do Saara em freezer por algumas horas. É raro, mas acontece. Número 75.
As rochas que cantam. Na Pensilvânia, existe um lugar onde pedras fazem música, literalmente. Em uma colina, longe de qualquer penhasco ou formação comum, há um campo cheio de pedras que emitem som metálico quando batidas. E não é qualquer som. Lembra o tilintar de um prato de bateria. Ali, o solo esquenta mais do que o normal. A vegetação quase não cresce e até as bússolas ficam malucas por lá. Mesmo com estudos e medições, ninguém sabe ao certo por que essas rochas são assim. É um daqueles casos em que a ciência só consegue dizer: a gente ainda não entendeu. Número 76. A deusa de pedra. Lá no norte da Guiné, encravada no Monte Loura, existe uma escultura gigantesca que pouca gente conhece. A Dama de Mali. Ela tem 150 metros de altura. Sim, você leu certo. É maior que o Monte Rushmore e foi esculpida direto no granito. A pedra mais dura de trabalhar que existe. O detalhe é que ninguém sabe como ela surgiu. Foi descoberta só em 1997, por um geólogo italiano em busca de diamantes. Desde então, cientistas tentam entender se aquilo foi esculpido por alguém ou se é só uma erosão muito esquisita. O mais intrigante é que os traços do rosto lembram um perfil europeu, e a rocha pode ter até 25 mil anos. Uma estátua impossível, num lugar improvável, e sem nenhuma explicação convincente. O tipo de mistério que a ciência ainda engole seco. Número 77. Pedra Azul Alienígena. Em Serra Leoa, uma tribo chamada Fula contava uma história esquisita. Segundo eles, os diamantes eram estrelas que caíam do céu. E um dia, um geólogo europeu comprou umas pedras azuis dessa tribo. Eram leves, misteriosas e brilhavam como se tivessem vindo de outro mundo. Quando as pedras foram testadas na Europa, o resultado foi bizarro. Nada nelas explicava a cor azul. Não reagiam a calor nem a ácido. E mais de 70% da composição era oxigênio. O resto? Carbono, cálcio e um elemento que ninguém conseguiu identificar. A idade estimada era de 55 mil anos. Até hoje, ninguém sabe de onde vieram. Número 78. A febre das tulipas. Em pleno século XVII, nos Países Baixos, uma flor virou artigo de luxo. Era a tulipa. Naquela época, a tulipa virou símbolo de status e ostentação. Quanto mais exótica a cor, mais valiosa era. Algumas variedades chegavam a valer mais do que uma casa inteira em Amsterdã. Teve gente que vendeu terrenos, barcos e até herança para comprar um único bulbo. O auge da loucura aconteceu em 1637, quando o preço explodiu tanto que uma única tulipa rara valia mais do que o ouro. Foi a primeira bolha econômica da história. E claro, como toda bolha, estourou. Química. Número 79. Por que a água não limpa óleo e o detergente sim? Se você já tentou lavar uma frigideira engordurada só com água, sabe o que acontece. A gordura continua ali, deslizando, se espalhando, te desafiando. Mas é só colocar uma gotinha de detergente que a mágica acontece. Por quê? Tudo isso tem a ver com polaridade. A água é uma substância polar, enquanto o óleo e a gordura são apolares. Isso quer dizer que eles não se misturam naturalmente. Um não se dissolve no outro, então a água sozinha não consegue penetrar na gordura para removê-la. Já o detergente tem uma estrutura especial. Ele é bipolar. De um lado, adora a água, do outro, adora a gordura. Quando você joga detergente numa panela suja de óleo, ele age como um intermediário. Uma ponta da molécula se liga à gordura e a outra se liga à água. E aí sim, tudo pode ser removido com facilidade. Número 80. A água pode ferver e congelar ao mesmo tempo. Por mais absurdo que pareça,
A água às vezes entra em colapso existencial e não sabe se quer ser gelo, vapor ou continuar líquida. Esse momento de indecisão total tem nome: ponto triplo. É quando, sob uma pressão e temperatura muito específicas, a água consegue existir nos 3 estados ao mesmo tempo. Uma parte vira vapor, outra começa a congelar e o que sobra continua ali, líquida, plena. Claro que isso não acontece na chaleira da sua casa, nem no freezer da sua avó. É coisa de laboratório, com controle fino de pressão e temperatura. Esse fenômeno quebra aquela regrinha de que a água ferve a 100 e congela a 0. Isso só vale ao nível do mar. Se você sobe uma montanha, por exemplo, ela já ferve com menos calor. E no espaço, onde não tem praticamente nenhuma pressão, ela pode virar vapor direto, sem nem esquentar. Número 81. A água é o único líquido que se expande ao congelar. Se você já esqueceu uma garrafinha de vidro cheia no congelador e ela explodiu, sabe bem do que estamos falando. A água, ao congelar, aumenta de volume em cerca de 9%. Isso acontece porque as moléculas formam uma estrutura cristalina em forma de hexágono que ocupa mais espaço do que quando estão soltas no estado líquido. E é justamente por isso que o gelo flutua. Ele fica menos denso que a água líquida. Pode parecer um detalhe besta, mas essa característica é essencial para manter a vida em muitos ambientes. Nos lagos, por exemplo, o gelo começa a se formar por cima, criando uma camada isolante que protege a água debaixo do frio intenso. Isso permite que peixes e outros seres sobrevivam mesmo no auge do inverno. Número 82. Quando 2 mais 2 não dá 4 na química. Tem coisa na química que desafia a lógica. Um exemplo clássico é quando você mistura água com álcool. Se colocar 500 ml de água e mais 500 de álcool num mesmo recipiente, você espera ver 1 litro, certo? Só que não. O volume final fica em torno de 970 ml. O motivo? As moléculas de água, que são bem pequenas, conseguem se encaixar nos espaços entre as moléculas maiores do álcool. Isso faz com que o volume total diminua. No mundo da química, 1 mais 1 nem sempre é igual a 2. Número 83. Químicos no céu. Toda vez que um raio corta o céu, tem uma reação química interessante acontecendo lá em cima. A energia do raio é tão forte que consegue quebrar as moléculas de oxigênio do ar, e esses pedaços soltos acabam se recombinando em trios. Resultado: formam ozônio. Sim, aquele mesmo gás que protege a Terra dos raios ultravioleta, lá na camada alta da atmosfera. Claro que a maior parte do ozônio da nossa camada de proteção é formada por reações com a luz solar. Mas essas tempestades aqui embaixo também ajudam, ainda que só um pouquinho, a manter o estoque atualizado. Número 84. O metal que não é prateado. Pode parecer bobeira, mas a cor do ouro é uma exceção na tabela periódica. A maioria dos metais puros tem aquele brilho prateado ou acinzentado. O ouro e o cobre são praticamente os únicos que fogem da regra. E o motivo é bem curioso. Tem a ver com o jeito que os elétrons desses metais interagem com a luz. A maioria dos metais reflete todas as cores de maneira equilibrada, então parecem prateados. Mas o ouro faz diferente. Ele absorve parte da luz azul e devolve o amarelo e o vermelho. É isso que dá ao ouro aquele brilho dourado inconfundível. Essas propriedades fazem esses metais parecerem especiais aos nossos olhos. E talvez seja por isso que viraram símbolos de valor desde os tempos antigos. Número 85. Oxigênio líquido parece uma poção. O oxigênio que a gente respira é invisível, mas quando ele vira líquido, ganha uma aparência de outro mundo. Se você resfriar o oxigênio até 183 graus negativos,
ele se transforma num líquido azul claro bem bonito. Sério, parece até uma poção mágica. E tem mais. Esse oxigênio líquido é fortemente magnético. Se você colocar um tubo com oxigênio líquido entre os polos de um ímã potente, vai ver o líquido sendo atraído e ficando ali, preso, enquanto durar. Isso acontece porque as moléculas de oxigênio têm elétrons desemparelhados, o que dá a elas essa propriedade magnética. É muito doido pensar que o mesmo gás que entra nos nossos pulmões todos os dias tem essa versão azul e grudenta quando está frio o suficiente. Número 86. O brilho do perigo. Tem certos elementos que, além de perigosos, são bem exibidos. Alguns materiais radioativos emitem um brilho que parece coisa de filme de ficção científica. No começo do século XX, por exemplo, usavam tinta com rádio para pintar mostradores de relógio, e eles brilhavam no escuro com um tom verde azulado. Bonito, mas um verdadeiro veneno. As mulheres que aplicavam essa tinta, conhecidas como garotas do rádio, chegavam a lamber o pincel para afinar a ponta. O resultado foi trágico. Outro caso interessante é o trítio, uma forma radioativa do hidrogênio. Ele ainda é usado hoje em mostradores e sinalizações que brilham sozinhos, sem precisar de luz ou bateria. E em reatores nucleares, quando as partículas radioativas atravessam a água mais rápido que a luz consegue viajar nela, surge aquele brilho azul intenso. É a famosa radiação Cherenkov, a tal luz azul que aparece nas piscinas de reatores. Ou seja, tem mesmo coisa que brilha sozinha, mas é bom manter distância. Número 87. O cheiro de chuva. Sabe aquele cheirinho de terra molhada que aparece quando começa a chover depois de um tempo seco? Aquilo tem nome. E não vem só da água. O nome é petricor. Esse perfume todo vem de uma combinação curiosa. Primeiro, tem os óleos que as plantas liberam no solo durante o tempo seco. Depois, entram em cena umas bactérias que vivem no chão, chamadas actinobactérias. Elas produzem uma substância chamada geosmina, que tem um cheiro terroso bem característico. E aí, quando a primeira chuva bate no solo, essas partículas todas são lançadas no ar e já ativam a memória afetiva. Número 88. Fazendo fogo com bala de hortelã. Acredite ou não, se você morder uma daquelas balas duras de hortelã, num lugar completamente escuro e olhar no espelho, vai ver faíscas saindo da sua boca. Um clarão azul, bem rapidinho. O nome disso é triboluminescência. É um efeito que acontece quando certos cristais, como o do açúcar, se quebram com força. Eles liberam cargas elétricas que ionizam o ar ao redor, gerando um pequeno flash de luz. E o sabor de hortelã ajuda nessa mágica. O óleo de wintergreen, que dá o gostinho à bala, absorve luz ultravioleta e reemite em azul visível. Número 89. As bananas são radioativas. Pois é, aquela fruta inocente que você come todo dia no café da manhã emite radiação. O motivo é simples. A banana tem potássio. E uma pequena parte desse potássio é o potássio 40, que é naturalmente radioativo. Mas calma, ninguém vai morrer só porque comeu uma penca de banana. A quantidade de radiação é tão minúscula que você teria que engolir milhões de frutas de uma vez só para sentir algum efeito. Aliás, isso ficou tão curioso que criaram até uma medida informal chamada dose de banana. Serve para comparar níveis muito baixos de exposição. Para você ter ideia, uma tomografia no hospital equivale a centenas de bananas. O fato é que a radiação está em tudo. No solo, no ar, nas paredes, no nosso corpo, nos alimentos. A diferença está na dose. Número 90. O ar que você respira. A gente cresce achando que o ar é oxigênio. Faz sentido, né? É ele que mantém a gente vivo.
Mas a real é que o oxigênio ocupa só uma parte pequena da mistura. Mais ou menos 20%. A maior parte do que a gente respira é nitrogênio, cerca de 78%. O resto é um punhadinho de gás carbônico, argônio e outras partículas que só estão ali de figurante. E o nitrogênio, mesmo sendo o gás principal, não entra na nossa respiração. Ele passa direto. Número 91. Por que o mar é azul? Tem gente que acha que o mar é azul porque reflete o céu. E até que tem um fundinho de verdade nisso. Mas a história não para por aí. A água pura, sozinha, já tem um tom azulado. É discreto, mas tá lá. Quando a luz do sol entra no oceano, as cores quentes como vermelho, laranja e amarelo são absorvidas primeiro. O que sobra? O azul. É por isso que o fundo de uma piscina bem funda já começa a aparecer meio azul, mesmo sem céu azul por cima. Claro, o reflexo do céu ajuda, mas o azul do mar vem muito mais da própria água filtrando a luz do que do céu em si. Número 92. Água e metal alcalino. Vira fogos de artifício. Elementos como sódio e potássio, da família dos metais alcalinos, não são nada tranquilos. Quando entram em contato com a água, o que acontece é praticamente um show pirotécnico. O metal reage na hora, forma hidróxido e libera gás hidrogênio. Só que a reação gera tanto calor, mas tanto calor, que o gás inflama ali mesmo. O potássio, por exemplo, chega a pegar fogo com uma chama lilás. Parece mágica, mas é só química selvagem. E o motivo é a estrutura atômica desses metais. Eles entregam seu elétron de valência com facilidade, o que libera uma quantidade absurda de energia em segundos. Por isso, são armazenados dentro de óleo, bem longe da umidade. Um pingo d'água pode ser o bastante para causar um acidente. Número 93. Gelo seco não derrete, evapora. O gelo seco tem esse nome porque ele obviamente não molha nada. É dióxido de carbono congelado a menos 78,5 graus. Só que ao contrário do gelo comum, que vira água, o gelo seco pula direto do estado sólido para o gasoso. É o que a gente chama de sublimação. Você coloca um bloquinho dele sobre a mesa e ele vai simplesmente sumindo e soltando aquela névoa branca de filme de terror. Mas aquela fumaça não é o dióxido de carbono em si. É o vapor d'água do ar condensando por causa do frio extremo. É isso que cria o efeito visual das festas, dos shows e das apresentações de mágica. Só tem que tomar cuidado, porque o dióxido de carbono desloca o oxigênio do ambiente. Em lugares fechados e sem ventilação, isso pode ser perigoso. Número 94. Metais que derretem na sua mão. Se você acha que todo metal é durão, frio e sólido, talvez precise conhecer o galho. Ele parece alumínio, mas com um detalhe: derrete a menos de 30 graus. Isso mesmo. Segurou na mão por alguns segundos, ele começa a escorrer entre os dedos. Enquanto a maioria fica sólida até o forno esquentar, esse aí derrete só com o calor do corpo. Número 95. Sono depois do almoço. Quem nunca sentiu aquela vontade incontrolável de deitar depois de comer? Esse sono pós-almoço tem explicação científica, e ela começa já na boca. Quanto menos a gente mastiga, mais esforço o estômago precisa fazer. A digestão fica mais lenta, o corpo produz mais ácido clorídrico. E para isso, ele rouba íons do sangue. Resultado? Menos oxigênio no cérebro, menos alerta, mais vontade de cochilar. E tem mais. A digestão libera bicarbonato, que deixa o corpo momentaneamente mais alcalino. Isso também afeta o cérebro e derruba a concentração. Para fechar o combo, comidas cheias de açúcar disparam a glicose no sangue e pioram ainda mais esse efeito. É por isso que muita gente sente a cabeça pesar depois de comer.
A solução? Mastigar bem, evitar excessos e não marcar reunião importante logo depois do prato feito. Número 96. Alimentos na geladeira. Guardar comida na geladeira não é só uma questão de ficar geladinho, tem a ver com química. A explicação vai além da temperatura agradável. Quando a gente abaixa a temperatura, a multiplicação dos micro-organismos que estragam os alimentos desacelera. Bactérias e fungos gostam mesmo é de calor. No frio, eles viram tartarugas. Mas tem um detalhe: geladeira nenhuma faz milagre. Se o alimento já venceu, não adianta esperar que ele dure só porque está ali no frio. Ou seja, geladeira ajuda, ciência ajuda, mas o bom senso tem que ajudar também. Verifique o prazo de validade, porque nem a química salva quando o estrago já está feito. Número 97. A mágica do gás hélio. Sabe aquele momento de festa em que alguém inala gás hélio e começa a falar igual desenho animado? Isso acontece porque o hélio é muito mais leve do que o ar comum. Quando você enche os pulmões com ele, o som da sua voz viaja mais rápido pelas cordas vocais, e o resultado é aquele tom super fino. Mas cuidado. Embora pareça só uma brincadeira boba, o hélio desloca o oxigênio dos pulmões e isso pode causar tontura ou até sufocamento se for usado em excesso. Número 98. O crescimento da massa de pão e de bolo. Toda vez que a gente vê um pão crescendo no forno ou um bolo inflando na forma, tem uma reação química trabalhando ali no silêncio. O segredo está na liberação de gás carbônico, aquele mesmo gás que a gente solta ao respirar. Quando o fermento entra em cena, especialmente o fermento químico, ele reage com os ingredientes líquidos ou com o calor do forno. Essa reação quebra o bicarbonato de sódio e libera o gás, que forma bolhas na massa. É isso que faz o pão crescer, o bolo ficar fofinho e a massa virar nuvem. Número 99. Do que são feitas as lágrimas? Chorar é humano, mas por trás de cada lágrima tem um verdadeiro coquetel químico. Elas não são só água escorrendo do olho. Lágrimas têm água, sal, gordura, proteínas e até hormônios. Isso mesmo. Dependendo do tipo de choro, a composição muda. As lágrimas de emoção, como quando você assiste a um filme tocante ou recebe uma notícia forte, costumam carregar mais neurotransmissores. Já aquelas que aparecem quando você corta a cebola vêm de uma reação química bem diferente, causada por gases irritantes que atingem os olhos. No fim das contas, nem todo choro é igual, mas todos têm química envolvida. Número 100. Por que o cabelo embaraça no banho? Você já parou para pensar por que o cabelo parece virar um ninho de gato depois que a gente passa o shampoo? A culpa é da química. Os fios de cabelo são revestidos por uma camada de células microscópicas. Quando você aplica o shampoo e esfrega bem, essas células perdem a proteção oleosa natural e ficam eletricamente carregadas. Resultado: os fios se repelem e se enroscam uns nos outros. Por isso, logo depois da lavagem, o cabelo costuma estar mais armado, cheio de nós e difícil de pentear. Número 101. Como o detergente vira espuma. Você já reparou como umas gotinhas de detergente viram um festival de espuma na pia? A explicação é mais simples do que parece. O detergente é feito de moléculas chamadas tensoativos, que têm uma ponta que gosta de água e outra que gosta de gordura. Quando você mistura detergente com água e agita, seja esfregando a esponja ou batendo com a mão, essas moléculas formam bolhas de gás cercadas por uma película fina de água e sabão. Isso é a espuma. Número 102. Sal na água. Finalizando o nosso passeio pelos fatos científicos, vamos falar sobre o sal e a água quente.
Muita gente tem o costume de colocar o sal na água antes mesmo de ela começar a ferver. E não, isso não é exatamente um erro. Mas a ciência mostra que esse hábito tem um efeito inesperado. O sal faz a água demorar mais para ferver, não menos. Isso porque quando você dissolve sal na água, cria uma solução. E soluções têm um comportamento diferente. É o que a química chama de elevação ebuliométrica. Ou seja, quanto mais partículas dissolvidas na água, maior a temperatura necessária para ela virar vapor. Na prática, a diferença é pequena, mas existe. Então, se o objetivo era apressar o almoço, jogar sal não ajuda. Agora conta pra gente, qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? Comenta aí embaixo que a gente quer muito saber. Muito obrigado por assistir e até a próxima aventura por esse nosso belo mundo.